Eu tenho poucos minutos aqui, mas acho que Jesus, se você quiser se assentar no chão aqui, você pode também, tá bom? A gente vai voltar nesse negócio aqui, daqui a pouquinho, é rápido a minha pregação. Escute. Há uns anos atrás eu estava participando de um painel em Goiânia. E esse painel é aquilo quando você coloca cadeiras e as pessoas ficam te perguntando e você fica respondendo o que as pessoas te perguntam. E eu estava com pastores sêniores de igrejas e teólogos ali. E uma pergunta veio naquela noite, e essa pergunta era uma pergunta chave para aquele painel. E a pergunta era: qual é o principal desafio da igreja brasileira? Ou qual é o principal problema da igreja brasileira hoje? E eu, como sou esperto, eu tentei pegar a primeira cadeira, porque eu pegando a primeira cadeira, eu responderia primeiro e não correria o risco das pessoas falarem aquilo que eu ia falar. E eram 5 pessoas comigo, então tinham 5 cadeiras. Eu sentei então na primeira cadeira. Só que mal eu sabia que a primeira cadeira não era a primeira cadeira, ia se tornar a última cadeira. Então a pergunta começou, veio de começar da esquerda para a direita. Eu era a primeira cadeira da esquerda, começou da direita para a esquerda. E eu pensei, estou lascado, vou ter que responder algo que talvez todo mundo responda por mim. E o primeiro pastor, ele disse: eu acredito que o principal desafio e problema da igreja brasileira hoje é a maneira como ela tem se comunicado com a sociedade. Nós temos visto um abismo entre a igreja e a sociedade. A igreja não tem mais uma linguagem que comunica diretamente com a sociedade. Eu disse, isso é bom. O outro disse, o principal problema da igreja brasileira é a sua reformulação de eclésia, de como a igreja deve se comportar hoje. Nós temos que entender realmente o que a eclésia é. Então, nós temos que redefinir palavras como adoração, que a palavra adoração no hebraico é avodar. Avodar também é trabalho, e trabalho e adoração para Deus é a mesma coisa. Então nós temos que redefinir o trabalho como um ato de adoração, e nós temos que voltar a ensinar isso na igreja. Eu disse, isso é bom. E na verdade eles foram respondendo tudo que eu ia falar, e foi chegando em mim, eu fiquei pensando, vou sobrar, não sei mais o que eu vou falar. E eu pensei, eu vou responder o que o primeiro respondeu, porque todo mundo já esqueceu. Só que quando chegou até mim, depois de um teólogo ter falado, eu peguei o microfone e eu fiz um negócio que eu não sei porque eu fiz, mas eu fiz. Eu peguei o microfone e eu dei um grito no microfone. E o grito naquele painel foi esse: eu acredito que o principal problema da igreja hoje é Deus. E quando eu gritei, é Deus, o teólogo que estava do meu lado mexendo no celular, ele falou, o que é que você disse, menino? E eu pensei, na minha cabeça na hora, falei assim, estou lascado, porque eu disse uma coisa que eu não sabia, nem para onde eu ia depois. Mas eu senti que esse impulso, quando eu disse que Deus era o problema na igreja, eu senti que esse impulso era um impulso do Espírito de Deus. E eu disse, não é que Deus seja o problema em si, mas a verdade de como nós temos visto Deus tem sido tornado um problema para a igreja. E me veio uma frase na mente naquela hora de A.W. Tozer, que diz, o que nos vem na mente, a primeira coisa que nos vem na mente quando nós pensamos sobre Deus é a coisa mais importante a nosso respeito. E eu disse, a maneira como nós vemos Deus é a maneira como nós pensamos, e a maneira como nós entendemos Deus é a maneira que nós o representamos. O nosso problema é que nós esvaziamos tanto a verdade de quem Deus é, que se nós perguntarmos quem é Deus de verdade, talvez nós não conseguimos definir a verdade de quem é Deus. E como nós temos entendido Deus, está nos levando a uma representatividade de Deus para o mundo. Então a maneira como nós vemos Deus define a nossa maneira a maneira que pensamos, mas a maneira que nós entendemos Deus é a maneira que nós o representamos. E a pergunta é, quem é Deus? Nós temos representado Deus de uma maneira correta ou não? Alguém lá atrás, alguém sentado lá no fundo começou a aplaudir, todo mundo aplaudiu, e eu disse, ufa, me livrei. Mas aquele dia eu entrei no carro e fui para o hotel, e quando eu estava indo para o hotel, isso ficou na minha cabeça. Ficou na minha cabeça esse pensamento, e no meu coração esse sentimento de eu preciso conhecer mais de Deus. Realmente eu preciso redefinir dentro de mim a imagem de quem Deus é, porque eu sou um representante legal desse Deus na terra. Amém? Você está aí? Ok. Oséias capítulo 6 versículo 3 diz o seguinte: então conheçamos e prossigamos em conhecer o
Senhor, a sua saída é como a alva, ela é certa, e ele nos virá como a chuva, diga chuva, como a chuva serôdia que rega a terra. Ele está dizendo que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. O que Oséias está dizendo? Ele está dizendo que o conhecimento de Deus não é um conhecimento estático, que a revelação que nós temos de Deus hoje nos levará a uma próxima revelação de Deus, e nos levará a uma próxima revelação de Deus, que nós deveríamos conhecer e prosseguir em conhecer. O que eu quero propor no início dessa mensagem é que o teu último encontro com Deus, que te levou a um conhecimento de Deus, não é o final do conhecimento de Deus, é um primeiro degrau que vai te levar a um outro degrau, que vai te levar a um outro degrau, que vai te posicionar no conhecimento maior de quem Ele é. Então o conhecimento de Deus é como uma escada, pensa comigo, olha para mim. O conhecimento de Deus é como uma escada. Pensa conhecer Deus como uma escada. Você entra, pisa num degrau, e aquele degrau vai te levar a um nível de conhecimento, que vai te propor um novo nível de conhecimento, um próximo degrau, e um próximo degrau, um próximo degrau, até que Cristo seja formado em nós. Amém? Agora, quando você lê Oséias capítulo 4, versículo 6, você vai encontrar um problema. E diz assim, Oséias 4,6: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então presta atenção, o povo de Deus não está sendo destruído por causa do pecado, apesar de nós não gostarmos do pecado, ok? Porque o pecado fere o homem, mas não é isso que tem destruído o povo de Deus. O povo de Deus não tem sido destruído por causa do diabo, apesar de nós não gostarmos do diabo. Mas não é isso que tem destruído o povo de Deus. O povo de Deus tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. Então a nossa guerra de verdade não é uma guerra contra o diabo em si, contra o pecado em si, mas é uma guerra por conhecimento. Nós estamos numa batalha por conhecimento. Quanto maior for o teu conhecimento, mais posicionado você vai estar para o teu destino. Agora entenda algo, a palavra hebraica para ignorância ou falta de conhecimento é escuridão. O diabo é o príncipe então o diabo governa através de ignorância, porque a palavra hebraica para ignorância é escuridão. Então, se você entender que o diabo está governando através de escuridão, e escuridão é ignorância, nós precisamos entender também que a palavra hebraica para luz é conhecimento. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais em luz você vive. Jesus em João 8,12 diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá luz para a vida. Eu quero propor esse versículo dessa maneira: eu sou o conhecimento do mundo, quem me segue não andará em ignorância, trevas é ignorância, pelo contrário, terá conhecimento da vida, conhecimento para a vida. Vamos lá, quantos aqui querem ter conhecimento para a vida? Quantos querem aqui ter conhecimento de como criar filhos? Quantos aqui querem ter conhecimento de como viver uma vida saudável no seu mundo interior? Quantos aqui querem viver uma vida saudável nos seus relacionamentos? Quantos aqui querem ter conhecimento para governar cidades e nações? Está aqui o conhecimento para a vida. Nesse livro existe o conhecimento para cada ponto da nossa história nesse planeta. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jesus está dizendo: ei, eu sou o conhecimento da vida. Então cada parte da sua história que ainda está em guerra, na verdade está em escuridão e ainda não viveu em luz, é porque ainda não chegou um conhecimento necessário para você destravar isso. Luca, eu estou em guerra com os meus relacionamentos. Deus quer te dar uma luz, Deus quer te dar um conhecimento para destravar essa área da tua vida. Eu amo isso, cara. Então, Isaías capítulo 9, versículo 2 diz assim: o povo que andava em trevas, andava em ignorância, viu grande luz, conhecimento, e sobre os habitantes, os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz, resplandeceu o conhecimento. Quando o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, o povo que andava em trevas viu grande luz. O povo que estava em ignorância agora tem conhecimento. Digo, conhecimento
é minha busca. Presta atenção. Tudo que você precisa é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós precisamos de uma geração que conhece Deus, amém? Então, ok, Guga, ok, eu entendi que a minha guerra não é uma guerra contra as trevas, não é uma guerra contra o diabo em si, não é uma guerra. Eu sei que muitas vezes nós temos que amarrar o valente para entrar na casa, eu entendo isso. Mas a nossa guerra pessoal como igreja é uma guerra por conhecimento. Um pastor amigo meu, lá de Redding, na Califórnia, ele diz assim: Jesus tomou toda a autoridade nos céus e na terra, sim ou não? A Bíblia diz que ele tomou, então é sim. Então, se Jesus tomou toda a autoridade nos céus e na terra, significa que alguém ficou sem nenhuma. Então, como o diabo ainda opera em autoridade? Por falta de conhecimento do povo de Deus. Então, a nossa guerra é uma guerra por conhecimento, ok? Então, o nosso grande objetivo é buscar conhecimento de Deus. Mas como então, Guga, eu entro no conhecimento de Deus? Existe uma maneira de você conhecer Deus da forma correta, uma única maneira. Não existe duas, nem três, nem quatro, uma única maneira de você conhecer Deus de uma forma certa. Quantos aqui querem conhecer Deus? Ok, a maneira certa de conhecer Deus é por intermédio de Jesus. Diga Jesus. Por quê? Por que Jesus? Porque Jesus é a perfeita revelação de Deus. Em João capítulo 5, versículo 19, Jesus diz: eu sou. Em verdade vos digo que o Filho do Homem nada pode fazer de si mesmo, somente aquilo que vir o Pai fazer. Você está comigo? Porque tudo que este fizesse, semelhantemente o Pai fez. Olha para mim, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: que o Filho do Homem, Jesus, só fazia que viu o Pai fazer. Então Jesus replicava com exatidão a imagem do Pai. Não existe outro que replica com exatidão a imagem do Pai. Eu sei que talvez você goste de Elias, você goste de Moisés, você ame Davi, todos esses caras são incríveis, mas nenhum deles replicou a imagem exata do Pai, senão Jesus Cristo. Só Jesus carrega a imagem do Pai. Então, o que eu quero propor é isso aqui: tudo que você pensa sobre Deus, diga, tudo que eu penso sobre Deus, que eu não encontro em Jesus, eu devo questionar. Toda a imagem que você tem sobre Deus, que você não encontrar na pessoa de Jesus, você deve questionar, porque Jesus é a imagem exata do Pai, porque Jesus só fazia o que viu o Pai fazer. Então Jesus replicava a imagem exata do Pai. O nosso problema como igreja é que nós não temos entendido Jesus hoje, ou não temos entendido Deus hoje, porque não temos passado pelo filtro chamado Jesus Cristo. Você quer ver algo? Muitas vezes nós estamos como os discípulos de Jesus, quando sai de uma cidade, desce por Samaria, passa por Samaria para chegar até Jerusalém. A Bíblia fala que quando Jesus estava fazendo esse trajeto, quando ele passa por Samaria, Samaria tinha uma treta com os judeus, os samaritanos tinham uma treta com os judeus, era muita treta, vixe. E essa treta que eles tinham com os judeus, cara, apareceu quando Jesus estava descendo. E a Bíblia fala que eles rejeitaram Jesus ali, e os discípulos de Jesus ficaram pau com aqueles caras, sabe? Eles estão nervosos com aquele cara. E a Bíblia fala que eles disseram assim: Jesus, vamos clamar para que caia fogo dos céus e consuma esses caras. Se lembra disso? Desse texto? Aí Jesus vira para os discípulos e fala: vocês não sabem de que espírito vocês são? O Filho do Homem não veio condenar o mundo, o Filho do Homem veio salvar. Por que os discípulos pediram para que Jesus clamasse, eles clamassem, fogo descesse dos céus? Porque eles estavam vendo Deus segundo a imagem de Elias, não segundo a imagem de Jesus. E todas as vezes que nós estamos vendo Deus segundo a imagem de um personagem que não seja Cristo, nossa visão está errada a respeito de Deus. Eu quero perguntar para você: quantas vezes Jesus mandou uma tempestade sobre o povo? Quantas vezes? Diga, nenhuma. Diga mais alto, nenhuma. Então por que a gente acredita que Deus manda tempestade sobre cidades? Quantas vezes Jesus botou uma doença em alguém para poder tratar no Evangelho? Quantas vezes? Quantas vezes? Pelo contrário, a Bíblia diz que todos aqueles que foram trazidos até Jesus, Jesus os
curou. Então por que a gente acredita que Deus coloca enfermidade nas pessoas? A nossa falta de visão de quem é Jesus tem distorcido, embaçado a nossa revelação a respeito de Deus. E você não conhece Deus na sua exatidão sem passar pela verdade de quem Jesus é. Então pense comigo, eu não consigo conhecer o Pai se não for pelo Filho, porque quem vê o Filho, vê o Pai. Ok, Guga, então a minha guerra é uma guerra por conhecimento. Ok, primeira coisa, a minha batalha é por conhecer Deus. Eu só conheço a Deus através de Jesus. Então estude a vida de Jesus, leia os Evangelhos, mergulhe nos Evangelhos, medite nos Evangelhos, estude cada passo, cada fragmento da história de Cristo, leia cada um dos seus milagres, as suas parábolas. Se você tem que fazer uma coisa bem feita esse ano, leia o Sermão da Montanha, mergulhe no mandamento do povo do reino, sabe, tenha no teu coração fundamentado a imagem de Jesus, e isso vai te reportar a imagem correta de Deus. Você pode amar Elias, você pode amar Davi, mas você precisa entender que só Jesus é a imagem perfeita de Deus. Agora, eu entendo então que eu preciso entrar no conhecimento de Deus, e eu só entro nesse conhecimento de Deus através de Jesus. E a pergunta muda: como então eu conheço Jesus? Como eu entro num conhecimento mais próximo e revelado de quem é Jesus? Olha para mim, eu quero te dar 2 pontos rápidos aqui. Primeiro, por revelação e não por informação. Diga, por revelação. Diga, eu conheço Jesus por revelação e não por informação. Você sabe que a nossa geração é muito bem informada. Você tem um smartphone na mão, que você google aí o que você quiser, e você tem informação do que você quiser, de coisas boas e ruins. Você dá um clique de qualquer informação, mas há uma diferença entre informação e revelação. E deixa eu passar essa linha de diferença aqui. Ok, quando Deus fez o homem, a Bíblia fala que quando Deus vai fazer o homem, Ele vai construir o homem, Ele vai então trazer o homem à vida. Antes disso Ele constrói todas as coisas. A Bíblia diz que Deus disse, e tudo o que Ele disse veio a existir. Mas preste atenção em algo. Quando Deus vai fazer os peixes, Ele fala às águas, que as águas produzam peixes. Você lembra disso? E veio os peixes das águas. Quando Ele vai fazer as plantas, Ele fala à terra, que a terra produza árvores, relvas, que a terra produz animais. Então o elemento de origem dos peixes é a água, porque Deus falou às águas. O elemento de origem das plantas é porque Deus falou à terra, e os animais também. Agora, quando Deus vai fazer um homem, Deus fala com ele, Deus fala, façamos o homem. Se você tirar um peixe da terra, da água, o que acontece com ele? Se você tirar uma árvore da terra, porque o elemento de origem da árvore é a terra, porque Deus falou à terra. Mas quando Deus te fez, Ele falou com ele. Significa, se você sair dele, você está morto, porque nós estamos inseridos em Deus. Agora fica comigo. Deus faz um homem, então sopra o fôlego de vida, o homem se torna alma vivente. O primeiro Adão se tornou então alma vivente. O Adão está andando no Éden, um dia Deus falou, eu vou fazer uma companheira. Deus adormece o homem, tira a parte feminina do homem, tira uma costela, que era a parte feminina. Diga, Deus, vamos lá, fala mais alto. Deus tirou toda a parte feminina do homem. Você já entendeu, né? Tem nada feminino aí, mano. Quantos aqui são homens? Isso aí, tem que gritar. Ok, aí o que acontece? Quando Deus faz um homem, Deus diz ao homem, ok? Deus fala para o homem, olha, governe sobre o jardim, coma de todos os frutos, mas essa árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Deus deu uma ordem para o homem não comer da árvore do conhecimento do mal. Fica comigo aqui, fica comigo. Quando você ouve algo de Deus, o nome disso é revelação. Quantos aqui já ouviram Deus falar com você? Ok, quando você escutou a voz de Deus, o nome disso é revelação. Tudo que vem de Deus para você, o nome disso é revelação. Agora,
quando a mulher foi feita, Adão ouviu de Deus o que ele deveria e não deveria fazer, mas quando a mulher foi feita, a Bíblia não afirma que Deus falou para a mulher aquilo que ela falou para o homem. Provavelmente foi Adão que comunicou com a mulher aquilo que deveria ser feito. Ó, você está vendo esse jardim aqui? A gente tem acesso a todas as árvores, menos aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Está comigo? Menos aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo que você ouve de Deus é revelação. Tudo que você escuta de alguém, se não passa pelo campo do Espírito, é apenas uma informação. O nosso problema é que a gente está cheio de informação e não de revelação. Por isso, quando a serpente entra no Éden, ela não vai até Adão primeiramente, ela vai até alguém que tem informação. A revelação traz um conhecimento, a informação traz apenas uma bagagem. E o nosso problema, sabe o que é, cara? Que a gente ouve os pastores, nossos pastores, que ouviram de Deus algo pregar, e isso não gera uma revelação em nós, só gera uma informação. Por isso nós temos sido presas fáceis na vida, na caminhada. Deus quer te dar uma revelação, não apenas uma informação nessa noite. Agora entenda algo: quem tem revelação, quem carrega a revelação, é mais cobrado. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então, por isso que quando a mulher come o fruto, nada acontece. Observa, quando a serpente tenta a mulher e a mulher come o fruto, nada acontece. Mas quando o homem come o fruto, a Bíblia fala que os olhos são abertos. E aí vem a sentença: a serpente rastejarás e comerá do pó da terra. O que é pó da terra? Pó da terra é a natureza carnal do homem. Então, a serpente, no caso Satanás, vai se alimentar de natureza carnal. A mulher, dores sobre o seu corpo, dores no parto. Mas por causa do pecado do homem que carregava a revelação, a terra foi ferida por maldição. O primeiro Adão, então, ele produz abrolhos e espinhos. O primeiro Adão traz espinhos, que é o sinal da maldição na terra. O último Adão, chamado Jesus Cristo, toma uma coroa. O que eu quero propor para você é que Jesus nessa noite quer te levar a uma revelação mais clara quem Ele é. Essa é a primeira maneira de você entrar em Jesus. A Bíblia fala que Paulo conheceu Jesus através de uma revelação, e antes de subir a Jerusalém, desceu aos gentios. É o que diz a palavra, por um encontro genuíno com Jesus. A segunda maneira de você entrar no conhecimento mais profundo de quem é Jesus é por confiança. Diga confiança. Ninguém vive uma revelação clara de Jesus sem viver em confiança, porque muitas vezes Jesus vai levar você a lugares que você não entende que Ele está lá, mas você precisa confiar, e naquele lugar Ele vai se revelar. Se o evangelho que eu e você vive, nós entendemos tudo, nós não estamos vivendo um evangelho genuíno, porque mistério faz parte da caminhada. Existem horas que nós não vamos ver a mão de Deus, e nós vamos ter que aprender a confiar no coração de Deus. Quando você não ver a mão de Deus, confie no coração dEle, porque existe uma revelação escondida ali. Na vida, na caminhada da vida, de conhecimento de Deus, existem dois espaços que nos acompanham, sempre. Sobe aqui, me ajuda aqui. Vem aqui. Alguém me ajuda aqui, duas pessoas sobem aqui, sobe aqui. Vem aqui. Queria ter um cabelo assim, mano. Qual é o teu nome? Jefferson, fica ali na frente, fica aqui, ó. Aqui, ó. Qual é o teu nome? Roberto Jefferson. Esse nome aí já foi preso, hein? Roberto Jefferson. Presta atenção. Existem dois espaços na tua vida, quando você está caminhando com Jesus. Dois espaços, são dois espaços de conhecimento. Você é o Roberto ou o Jefferson? Roberto. Roberto representa
a minha e a sua vida no dia que nós entregamos a vida a Jesus, a nossa vida lá atrás. A Bíblia fala em Romanos capítulo 10, versículo 9, que nós confessamos com os nossos lábios, nós confessamos a respeito da salvação, e com o nosso coração nós cremos a respeito da justiça, e seremos salvos. Então isso aqui representa o início da nossa jornada. Você entregou a tua vida a Jesus e você andou, e quando você olha para trás, você vê quem você era. Quantos aqui conseguem enxergar, olhar para trás e ver que Deus mudou a tua vida radicalmente? Ok? Esse espaço é um espaço de conhecimento de Deus. Quando você olha para trás, que tipo de conhecimento? De graça, de gratidão. Gratidão e graça revelam quem Deus é, quem Deus é. Então eu olho para trás e vejo, cara, olha quem eu era, olha quem eu me tornei. Eu não sou tudo aquilo que eu deveria ser, mas eu sou diferente. Você está comigo? Mas você precisa continuar, prosseguir em conhecer o Senhor, amém? Então você está se aproximando do teu destino, que é Jesus, e você está se aproximando, e esse espaço está se diminuindo, e aqui é uma nova revelação de Jesus está surgindo. Então para trás eu estou muito mais distante de quem eu era. Graça, misericórdia e gratidão. Mas agora olha que interessante, quando eu me aproximo de Jesus, acontece aquilo que aconteceu na mesa depois do caminho de Emaús. Você se lembra do caminho de Emaús? Eles andaram o caminho de Emaús inteiro e não reconheceram Jesus. Jesus entra na casa, ceia com os caras, e a Bíblia fala que quando ele parte o pão, eles dizem, é Jesus. E o que acontece com Jesus? Ele some. Jesus é mestre em sumir da nossa vida, mas na verdade ele não está sumindo, ele está criando um novo espaço. Sabe por quê? Porque quando se aproxima de Jesus, ele dá um passo para frente. Por que ele dá um passo para frente? Porque ele quer um novo espaço para uma nova revelação. E quando você se aproxima dele, ele dá outro passo para frente, e aí abre um espaço para uma nova revelação. E você vai se aproximando, ele vai criando espaço. E esse espaço que ele vai criando, sempre te dando um passo, é o espaço para uma nova revelação. Ele sempre some. Não é que ele some, é que ele está dizendo, ei, anda mais um passo, porque eu tenho uma nova revelação para você. Anda mais um passo, que eu quero te mostrar quem eu sou. Obrigado. Anda mais um passo, que eu quero te mostrar quem eu sou. É assim que funciona. Vamos lá, gente. Não fique em crise. Quando Jesus dá um passo para frente, você está dizendo, Jesus, o que está acontecendo? Não é o que está acontecendo, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Há uma revelação nova. Presta atenção. Eu vou encerrar com isso. Tem muito mais. Davi está chegando aí, vai ser demais. Essa é a lei do templo. Ezequiel 43:12 diz assim: essa é a lei do templo. Sobre cima do monte, sobre o seu limite ao redor será santíssimo. Essa é a lei do templo. Diga, a lei do templo. Por duas vezes nesse versículo é citado a lei do templo. Ezequiel 43:12. Qual é a lei do templo? Versículo 13: são essas medidas do altar em côvados, sendo o côvado de côvado comum e 4 dedos a mais, uma mão a mais, ok? Uma mão a mais. A base será de um côvado de altura e um côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno de 4 dedos. Essa é a base do altar. Diga, essa é a lei do templo. Olha como funciona isso. A lei do templo funciona através de um côvado e mais uma mão. O que é um côvado? Côvado é uma unidade de medir do Velho Testamento. A primeira vez que aparece a palavra côvado, aparece com a construção da Arca de Noé, ok? A Arca de Noé foi construída com côvados. Como se mede um côvado? Faz assim com a tua mão, ó. Estica assim. Você está vendo essa juntinha aqui do teu cotovelo? Estica a sua mão assim, ó. Bota aqui, ó. Mede aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalmente vai dar 6 palmos. 6 palmos é um côvado. É essa parte da tua mão aqui, do teu braço. Você está aí? Se você não deu, é porque você tem um bracinho de macaca um pouquinho maior, mas está tudo bem. Essa, fica aqui comigo. Tá aí? Ok.
Essa parte do braço então é um côvado. Um côvado é medido por isso aqui. Os rabinos chamam isso de a mãe do braço. Essa parte do braço é chamada a mãe do braço. Por que a mãe do braço? Por que a mãe do braço? Porque tudo que você imagina com a tua mente vai ser construído com a mãe do braço. Qualquer imaginação é construído com a mãe do braço. Deixa eu só abrir um aspas aqui, um paralelo aqui. Imaginação é uma das formas de oração. Você precisa imaginar. A Bíblia fala que tudo que é visível veio do invisível, e imaginação é fruto do invisível. Tudo que você vai imaginar vai ser construído, é uma forma de oração, de intercessão do futuro, e vai ser construído pela mão do braço. Você está comigo? É incrível o que nós fomos capazes de fazer com a mão do braço, com a mãe do braço, com essa parte, com um côvado. Com um côvado nós fizemos templos incríveis, torres, escudos, espadas, armas, roupas, cerâmicas, diversos tipos de cidades lindas. O homem sonhava e com a mãe do braço tudo era construído. Com um côvado, a mãe do braço, com o teu braço, o ser humano construiu, perfurou, talhou, inventou, fez armas de guerra com o conhecimento que tinha. Agora deixa eu só te dar uma informação. Levou 500 anos da época de Jesus até Leonardo da Vinci para o conhecimento humano dobrar. Então o conhecimento humano dobrou a cada 250 anos. Depois passou a dobrar a cada 50 anos. Na década de 60 o conhecimento humano passou a dobrar de 10 a 10 anos. Significa que tudo que nós conhecemos 10 anos depois, na década de 70, o conhecimento humano dobrava. Você está aí? Em 1980 passou a dobrar a cada 2 anos, com a invenção do computador. A partir dos anos 2000, o conhecimento humano passou a dobrar de tamanho a cada 6 meses. E hoje, na última estatística, diz que a cada 3 meses o conhecimento humano dobra. Tudo que você conhece hoje, daqui a 3 meses estará dobrado de tamanho. Significa que nós estamos num avanço, e tudo que nós conhecemos, o nosso conhecimento, está sendo construído por um côvado, pela mãe do braço. Então vamos lá. Hoje você tem um celular, você comprou aí teu iPhone Extra Max XR, daqui a 3 meses ele está obsoleto, cara. Mas com a mãe do braço nós fizemos um equipamento, a humanidade, um homem fez um equipamento que você troca ideia com ele. Você troca ideia com a Siri. Olha isso aqui. Siri, qual é o meu nome? Seu nome é Gustavo Clemente, o amor para os amigos. Obrigado, Siri. Obrigada a você. Sabe, com o conhecimento humano, cara, nós trocamos ideia com a máquina. Sabe, com um côvado nós construímos um equipamento que nós conversamos com ela, com conhecimento humano. Em um côvado, a mãe do braço, com essa parte do braço, nós botamos um homem na lua. Nós tivemos a descoberta do DNA, nós dividimos o átomo, sabe, nós enviamos satélites, nós fotografamos o nosso quintal aqui, se nós quisermos. Ou nós vamos para Hong Kong, Nigéria, nós vamos para qualquer lugar do mundo. Com a genialidade humana, nós podemos operar olhos, o coração, o cérebro, com máquina que nós inventamos. O homem fez tudo isso com uma mente e um côvado. Agora, você sabe o que diz João capítulo 15, versículo 5? Jesus diz em João capítulo 15, versículo 5: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Presta atenção. Você pode colocar uma nave no espaço, mas você nunca vai ter uma saúde emocional, você nunca vai ter um coração no lugar correto sem a mão de Deus. Por isso, Ezequiel capítulo 43, versículo 13 diz que a medida do templo, a lei do templo é um côvado mais uma mão. Você sabe de quem é essa mão? Não é o teu braço, é a mão de Deus. Escute nessa noite. Nós podemos até fazer
uma igreja style, levantamos pregadores style, e isso é legal. Mas Deus está chamando a nossa geração não para viver na medida de um côvado, mas viver na medida de um côvado, mas da sétima mão. Conhecer Deus não é fruto do nosso braço, é fruto da mão de Deus. Você nunca encontrou Deus, sempre foi Deus que te encontrou. Escuta, eu tenho percebido que nós estamos fazendo tudo com a nossa força, mas Deus está chamando uma geração para se mover na sétima mão. Eu me lembro que eu estava na Universidade Federal do Amazonas alguns anos atrás, pregando. Tinha mais ou menos 3, 4 mil jovens lá naquele calor, de Manaus. E tinha um menino que tinha se envolvido numa briga de tráfico. Ele tomou um tiro no rosto, a bala entrou debaixo da narina esquerda, quebrou os dentes da frente, atravessou o céu da boca e se instalou aqui na cervical. O médico disse: cara, a bala, o organismo pode tentar expelir a bala, e isso pode deixar sequelas em você, ou ela pode ficar aí. No meio da palavra ele começou a sentir, e na verdade ele não era nem um cristão. Quem levou ele para lá foi o primo dele, e ele está lá, sem dente na frente. Ele começa a sentir uma dor na cabeça, no meio da palavra. Ele começa a sentir uma dor, um gosto de metal na boca. Puf, cospe a bala do revólver. Ele pega a bala, vem para frente. Eu estou pregando aqui no púlpito, falando do amor de Jesus, falando do poder de Deus. Ele chega na beira do púlpito e começa a gritar para mim: a bala, a bala. Eu, mano, não tenho bala para te dar, eu estou pregando, velho. Aí ele me conta essa história, eu trago ele para frente, ele dá o testemunho, dezenas de pessoas começam a ser curadas. A sétima mão aparece. Eu estava no ABC Paulista, um cara, quase 10 anos, esclerose múltipla, sem andar, quase 10 anos sem andar, com esclerose no corpo. O filho dele leva ele na cadeira de roda para aquela reunião. Ele chega naquela reunião, empurrado pelo filho. Nós botamos as mãos sobre ele, oramos por quase 4 horas sobre esse cara. Ele sente um fogo no seu pé direito, o fogo sobe pela perna direita, desce para a perna esquerda, ele começa a mexer o pé esquerdo e o pé direito, de repente sobe para as costas, ele começa a mexer os ombros e as mãos. Depois de mais ou menos 4 horas ele coloca em pé e ele começa a andar, ele pega a cadeira de roda agora e ele vai embora para casa empurrando a cadeira de roda. A sétima mão aparece. Eu estava viajando com um cara chamado Randy Clark. Nós estávamos em Uberlândia. E quando eu passei muitos anos viajando com ele. E quando nós estávamos em Uberlândia, apareceu uma menina em uma das reuniões da noite, uma menina que estava com câncer. O câncer começou no útero, se espalhou, ela estava com metástase, e agora o médico mandou ela para casa para morrer, e ela estava fininha, sabe? A doença tinha consumido ela inteira. E ela chega então naquela reunião carregada. Agora deixa eu te explicar como ela chegou lá. Na noite anterior, uma amiga dela teve um sonho. E o sonho era que ela ia fazer compras no supermercado. E quando ela estava fazendo compras no supermercado, o caixa dava o troco, e no meio do troco viu uma moeda de ouro desse tamanho. Ela pegava a moeda de ouro e dizia assim: não, essa moeda está errada. O caixa virava para ela e dizia assim: olha, essa moeda é a cura, é a compra da cura da tua amiga. Atrás dela está o nome da pessoa que vai orar por ela. Ela virava a moeda e estava escrito Randy Clark. Ela acordou, só que ela não era uma cristã, ela não sabia nem quem era o Randy Clark. E agora esse pastor é um pastor muito usado para cura. E agora ela pega o carro, vai trabalhar. E quando ela está dirigindo, indo para o trabalho, tem um outdoor na cidade: cruzada de milagres com Randy Clark. Ela para o carro tremendo, liga para a amiga e fala assim: ó, eu tenho que te contar um negócio. E ela conta esse sonho para ela, e o que estava acontecendo. E foi assim que ela chegou naquela noite lá. Eu viajei com o Randy Clark por 4, 5 anos. Naquela noite ele vai pregar e ele diz assim: ele só prega 3 mensagens. Só tem 3 mensagens. Ele viaja pregando as 3 mensagens. Naquela noite ele pregou uma mensagem diferente em todos aqueles anos. Ele disse assim: o Senhor nessa noite me visitou na noite passada e me disse que eu tenho um encontro com uma pessoa aqui. Quem é essa pessoa? Um monte de gente começou a levantar a mão. Ele: não, eu quero a pessoa que Deus marcou um encontro. Então tragam ela para mim. E trouxeram essa menina.
Ele impõe as mãos sobre ela e ora por ela por quase mais de 3 horas. Passam 7 ondas de poder nela. A primeira onda ela treme, treme, treme. Na segunda ela treme, treme, treme. E na última ela estava tão suada, parecia que tinham pegado ela e colocado ela dentro de um forno. O cabelo dela estava grudado, a roupa dela estava grudada no corpo, a saia grudada nas pernas. Ela dizia: eu estou sentindo muito calor, muito calor. Depois daquelas mais de 3 horas ela se levanta, ela fala: eu estou me sentindo bem. Ela levanta e sai andando. No outro dia ela volta na reunião, ela está dançando na frente. Um mês depois nós recebemos o laudo. Ela volta ao médico, o médico diz: milagrosamente o câncer sumiu, a 7ª mão apareceu. E eu quero encerrar com a história de um amigo meu lá em Redding, na Califórnia. Esse meu amigo foi fazer compras. Esse meu amigo conhecido, ele foi fazer compras no supermercado. Chegou para fazer compras no supermercado. E quando ele entra para fazer compras, ele está ali para pagar as compras no caixa número 13. Ele olha para a mulher da frente e Deus fala para ele: ora por ela. Ele vira para ela: eu posso orar por você? Você está com um problema nas costas, né? Ela diz: sim, pode sim. Ele começa a orar por ela, o Espírito Santo vem sobre ela, ela começa a movimentar, é curada. O Espírito cai mais forte sobre ela, ela cai no chão. Tinha uma menina na cadeira de roda na frente. Ela não era paralítica, mas ela estava com algum tipo de problema. Ele impõe as mãos sobre aquela menina na cadeira de roda, aquela mulher na cadeira de roda. Ela levanta da cadeira de roda e começa a chorar e movimentar as pernas. Agora a mulher do caixa, que está sentada no caixa, começa a chorar de ver os milagres acontecendo. E ele fala assim: você está com depressão, né? Você está com insônia, você não consegue dormir, posso orar por você? Ela: pode. E ele bota as mãos sobre ela e começa a orar. E ela começa a receber o Espírito Santo e a falar em línguas no caixa número 13 do Walmart. E aí ele diz assim: ei, eu posso usar o teu microfone? A mulher: pode. Ele pega o microfone do Walmart e diz assim: bom dia, Walmart. Aqui no caixa número 13 Jesus está fazendo coisas maravilhosas. Tem uma mulher que está na seção de crianças. Você está andando na seção de crianças comprando fralda para tua filha. O Senhor está me dizendo que você está com insônia. Corre para o caixa número 13. Na seção de carnes existe uma pessoa que está com um problema nas pernas, coxa. Corre para o caixa número 13. E agora as pessoas começam a correr para o caixa número 13. E começa o avivamento do caixa número 13. Por quê? Porque tem irmãos nossos andando no Walmart. Todo mundo começa a correr para o caixa número 13. E eles passaram horas orando pelas pessoas no Walmart, as pessoas caindo. A 7ª mão aparece. O que eu quero propor nessa noite é o seguinte: Deus quer que você se mova em poder. Eu estou viajando esse carnaval, cara, e eu sempre falo: a última vez que eu faço isso é esse ano, de pegar 200 agendas. Eu falo assim: mano, não vou fazer mais esse negócio. Mas eu estava lá nos Estados Unidos, num estádio, e Deus falou assim comigo: Guga, corre o Brasil dizendo que não é a força do braço, é minha mão. Chegou a hora do Brasil ser protagonista nas nações. E não é, cara, por outra coisa, senão pela nossa paixão e pelo nosso fogo e pela força da mão, da 7ª mão. O Senhor está levantando o Brasil para ser protagonista. Mas esse protagonismo que o Brasil vai viver e começou a viver, não é pela força do nosso braço. Nós estamos tentando imitar a igreja americana. Vamos botar a igreja com 1 hora só de culto. Sabe por que os americanos estão fazendo 1 hora de culto? Muitas igrejas americanas. É porque eles não conseguem segurar as pessoas por 1h30. Porque está fria. Não é por causa da organização não, cara. O que eu quero propor nessa noite sobre você, sabe o que é? Que tem um poder vindo sobre você que é além da tua força. Se prepara, porque pessoas vão ser curadas nas ruas. Porque Deus vai levantar líderes políticos que vão viver não a força do braço, mas a 7ª mão sobre eles. Deus vai levantar líderes eclesiásticos que não vão viver na força do braço, mas viver a 7ª mão sobre eles. Sabe, eu estava lá agora, quando eu estava lá nos Estados Unidos, nós conversamos com um grupo de irmãos nossos na Europa, europeus que estão incendiando a Europa. Sabe o que os caras estão fazendo? Reunindo 7, 8, 9, 10, 20 mil pessoas num continente que as pessoas dizem que é pós-cristão. Sabe por quê? Porque a 7ª mão está sobre eles. A 7ª mão vai vir sobre a sua família, sobre a tua casa, sobre a nossa nação. Se você acredita nisso, se coloque em pé nessa noite.